Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Que alegria poder encontrá-lo diante do televisor, sintonizado na nossa Rede Século XXI, para dar continuidade comigo ao estudo longo, aprofundado, pormenorizado do Catecismo da Igreja Católica. Esse programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos os programas anteriores dedicados à autoridade. E hoje, na linha de continuidade do programa anterior, vamos desdobrar a questão dos regimes políticos, regime democrático, sistemas políticos, democracia, ditadura, parlamentarismo, presidencialismo. Se fala de regime de governo, se fala de sistema de governo, de uma participação mais ou menos intensa, mais ou menos direta, mais ou menos empenhativa da vontade das pessoas que integram, que residem numa determinada região, num determinado país, num determinado reino. Pois bem, o que a Igreja pensa dessa diversidade dos regimes políticos? Existe um regime aprovado, legitimado pela Igreja? Existem regimes que são condenados pela Igreja? Vejamos o que diz a própria Igreja sobre esse assunto. O Catecismo da Igreja Católica, número 1901. A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, desde que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Os regimes cuja natureza for contrária à lei natural, à ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas, não podem promover o bem comum das nações onde se impuseram. A Igreja, portanto, não tem um regime político seu, até porque na Escritura não existe um regime político consolidado, defendido, praticado. Todos são admissíveis num primeiro momento. Mas a Igreja coloca uma exigência, uma condição, desde que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Bem legítimo. Não é o bem como entendido por alguns. Porque, por exemplo, no nazismo, o bem era entendido pelo ditador nazista, ou pelo grupo que o cercava. Esse não é um bem legítimo, um bem que massacra as pessoas, que elimina as pessoas, que persegue as pessoas, que destrói as pessoas que não pensam de acordo com o partido. Não. O bem legítimo. Legitimidade aqui é mais do que as leis aprovadas pelas autoridades, mas legitimidade que está impregnada, radicada na própria natureza humana, na dignidade da pessoa humana. Por isso, os regimes que são contrários à lei natural, à ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas não podem ser aprovados em hipótese alguma. Historicamente, só para não citar outros, porque existiram outros, pensemos no comunismo, pensemos no fascismo, pensemos no nazismo, pensemos agora, recentemente, em tantos regimes ditatoriais de natureza religiosa, ditaduras religiosas que eliminam, que perseguem, que cerceiam a liberdade das pessoas. Tais regimes não podem ser aprovados em hipótese alguma, porque desrespeitam direitos fundamentais, violam a ordem pública e são contrários à lei natural. Outra sábia impostação da Igreja, outro rico ensinamento da Igreja, que nunca sacralizou, que nunca dogmatizou nenhum regime de governo, nenhum sistema de governo. Uma posição, portanto, muito sábia, que sabe separar o joio do trigo e que sabe colocar exigências para que um regime de governo, um regime democrático, como tantos outros, possa ser legitimado pela Igreja.